nossa mensagem esta noite, quero que você abra comigo o terceiro livro do Novo Testamento. E começando no versículo 7. E eles lhe perguntaram, dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas acontecerem? E ele disse: Tomai cuidado para que não sejais enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, não os sigais. Portanto, mas quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois estas coisas devem primeiro acontecer, mas o fim não é imediatamente. Então ele lhes disse: Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Os grandes terremotos ocorrerão em diversos lugares, e haverá fomes, pestilências e sinais temerosos, e grandes sinais virão do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles colocarão as mãos sobre vocês e os perseguirão, e os colocarão em prisões, e os levarão diante de reis e governantes por causa do meu nome. Os discípulos disseram que tinham vindo e perguntado: quando é o fim do mundo? Qual será o sinal da sua vinda novamente? Eles acreditavam que Jesus Cristo estava voltando e que haveria o fim da era, não o fim da terra. Não o fim do mundo que pensamos, mas o cosmos, o sistema mundial que é dominado pelo mal. Então há um versículo estranho, um dos mais curtos da Bíblia, em Lucas 17:32. Começando com o versículo 28, diz: Igualmente também, como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu todos eles. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver sobre o telhado e seus pertences em casa, não desça para levá-los, e quem estiver no campo, igualmente não volte atrás. Lembre-se da esposa de Ló. Esse é o meu texto esta noite. Lembre-se da esposa de Ló. Agora, porque Jesus diria uma coisa assim? Uma coisa estranha para ele dizer: lembre-se da esposa de Ló. E então em Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com um grande ruído, e os elementos se derreterão com calor fervente. A terra também e as obras que nela estão serão queimadas. E você diz, Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar por que Jesus disse: lembre-se da esposa de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele era um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse um dia para levar seu único filho, Isaque, e oferecê-lo no Monte Moriá, ele o fez. E ele estava prestes a oferecê-lo como sacrifício, e Deus parou sua mão. A faca estava prestes a descer, e Deus estava testando-o para ver o quanto ele realmente amava a Deus, e o quanto ele obedecia a Deus. E ele viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, perto de onde a guerra Irã-Iraque está sendo travada agora. E então ele foi para Harã com seu pai Terá. E ele foi de lá para Canaã, depois foi para o Egito, e então de volta a Betel, voltando por todo o Oriente Médio. E ele se tornou muito rico. Ele tinha grandes rebanhos de gado e ovelhas, e tinha seu sobrinho, Ló, com ele. E o nome de sua esposa era Sara, mas há um perigo. Nas riquezas e na afluência, Abraão ficou rico. E a afluência, muitas vezes, traz pobreza espiritual. E Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor. Ele os corrigiu, ele confessou, e Deus o perdoou.
A Escritura diz em Eclesiastes 6 que um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada lhe faltasse para a sua alma. E Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Agora, quem são as pessoas ricas? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda, nesta parte do mundo, são consideradas ricas pelos padrões de muitos outros países do mundo. Mesmo que estejamos vestidos e usando sapatos, somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as seduções do mundo e por causa de todos os perigos que ele traz. Agora Ló também ficou rico. Abraão era rico, Ló era rico, e eles decidiram que iriam se separar porque seus servos não estavam se dando bem. E assim, Abraão disse: tudo bem, Ló, se você quiser ir para a direita, você vai para a direita, e eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você faz a escolha. Então Ló olhou para baixo e viu no vale as planícies bem regadas do Jordão. E então ele viu Sodoma. E sua esposa e família provavelmente o estavam incentivando. E ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade ímpia. Você poderia pegar tudo o que pensa quando pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, o Reaper Bomb em Hamburgo ou o Distrito da Luz Vermelha de Amsterdã e juntar tudo isso em um só lugar. E teria o que Sodoma era naquele dia. Ezequiel, o profeta, uma vez disse: eis que esta era a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíam Deus, estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então elas se encheram de pão, diz, e havia abundância de ociosidade nela e em suas filhas. Em outras palavras, eles tinham todas as coisas que precisavam para lhes proporcionar lazer em suas vidas. Ela também não fortaleceu a mão dos pobres e necessitados. Eles ignoraram os necessitados e os pobres e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, ignoramos aqueles de outras raças. Ignoramos aquelas pessoas na África que estão sofrendo com a fome. Ou talvez não as ignoremos, mas não fazemos muito a respeito. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus nos responsabilizará. E eles eram arrogantes e cometeram abominações diante de mim. Em outras palavras, eles eram orgulhosos, arrogantes, ricos, tinham tudo. E negligenciavam os pobres e oprimidos do mundo. E Deus disse: o julgamento vai chegar. E em Lucas, no 17º capítulo, como lemos, assim como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Mesmo assim, ouça isto: assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, então será semelhante aos dias que antecederam a vinda de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina em mais de 300 lugares no Novo Testamento que Jesus Cristo voltará novamente. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo foi ressuscitado dos mortos. Ele está vivo. Ele está à destra de Deus Pai e está voltando. Agora, não me pergunte quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia nem a hora. Não especulem, nós não sabemos. Mas ele nos deixou certos sinais. E me parece que estes sinais estão se juntando. Pela primeira vez, talvez, na história, desde que ele disse isso, todos os sinais parecem estar lá, que a vinda do Senhor se aproxima.
Não sabemos, não temos certeza, mas parece que é assim, porque uma das coisas que ele nos disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre as pestilências. Olhe para as pestilências. Ele disse que o mundo estará em tumulto. Olhe para o terrorismo que está acontecendo no mundo e os aumentos militares ao redor do mundo. Todas essas coisas, ele disse, são indicações de que a vinda do Senhor está próxima. Porque você vê, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas eu acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a raça humana. Eu acredito que Cristo está voltando. E o reino de Deus vai triunfar. E aqueles de nós que conhecem Cristo e têm o reino de Deus dentro de nós, vamos reinar com Cristo. Estou ansioso por aquele dia em que ele voltará, e ele disse que 2 estarão na cama, um será levado e o outro ficará. 2 podem estar voando em um avião, um será levado e o outro ficará. Agora, o caminho para Armagedon lembra a destruição de Sodoma. Agora note que eles tinham aquela falsa segurança. Nós também temos uma falsa segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poder militar. Tudo isso pode acabar em apenas um momento. Isaías capítulo 31, versículo 1 diz: Ai dos que vão a um país pagão em busca de ajuda, e confiam em cavalos e carros, mas não olham para Deus, nem buscam o Senhor. Eles não estão buscando a Deus, estamos buscando o Senhor, estamos confiando em outras coisas. Estamos confiando em nossos dólares e em nossas libras, confiando em nosso poder militar. E essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus, precisamos buscar o Senhor. Isso é o que Isaías estava dizendo. E então a segunda coisa, eles tinham uma falsa sensação de segurança, mas estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Eles haviam se tornado saciados. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é breve. E a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14, há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Parece certo seguir por este caminho, mas o fim é a morte, diz Deus. Mesmo na risada, o coração está triste, e o fim daquela alegria é a tristeza. Mesmo quando você está rindo às vezes, você não está triste. E então, quando você pega os jornais e assiste às notícias, e a todos os assassinatos que estão acontecendo, e a todas as coisas que estão ocorrendo, eu ouço as pessoas dizerem, todos os dias, que simplesmente não conseguem entender. E então a Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Eles estavam ocupados demais ganhando a vida e desfrutando de todos os seus prazeres para dedicar qualquer tempo a Deus. E é assim que somos. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige um sistema legalista sob o qual vivemos. Mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono da sua vida, controla a sua vida e rege a sua vida. É por isso que Ele enviou o Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e derramar sangue, para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Porque você vê, o problema no mundo hoje é pronunciado com uma palavra: pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e ficamos aquém da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, nascemos em pecado, somos pecadores por escolha e somos pecadores por prática. E esse pecado separa você de Deus. Você não tem a sensação de realização. Você não conhece o propósito e o significado da sua vida. E você pode ter todas essas emoções e todos esses prazeres, mas isso não satisfaz. Algo profundo dentro de você clama por algo mais. Isso não resolve o problema da sua casa. Isso não resolve o problema do seu desemprego. Algo está fora de equilíbrio. Algo está errado.
E então eles eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia. E esse é o pecado do mundo ocidental hoje. E é o pecado de todo o mundo. Romanos 1:25 diz que eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram as coisas criadas em vez do Criador, e qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus se torna seu Deus. Qualquer coisa que você valorize mais e que consuma seu tempo mais do que o Deus vivo se torna seu Deus. E a próxima coisa da qual eles eram culpados era a perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento é esta, geralmente encontrada em uma sociedade afluente: relações sexuais não normais. Perversões de vários tipos. Tentando encontrar novas maneiras de obter prazer com o sexo. Essa é a ocupação em tempo integral de muitas pessoas. E você vai às bancas de jornal hoje e vê revista após revista dedicada a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova maneira. Agora, no meio de todo este lugar, Sodoma vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma para fazer sua casa, e as Escrituras dizem que ele era miserável e estava angustiado. Veja, o problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé em um mundo pecaminoso, e ele estava preso entre os dois. Ele não estava feliz no mundo pecaminoso e não estava feliz no reino de Deus. E há muitos de vocês assim. Vocês vão à igreja, são membros de uma igreja e acreditam em Deus com a cabeça. E de vez em quando leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa exterior. Mas lá no fundo do seu coração, vocês sabem que seu coração pertence ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundial que é dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. E agora vocês são homens ou mulheres do mundo ou jovens. Mas você nunca está, realmente, satisfeito com seu relacionamento com Deus. Algo está errado. Algo está faltando. Algo está ausente. Você sabe o que é? Talvez você não tenha nascido de novo. Talvez você não tenha realmente recebido Cristo total e completamente como seu Senhor e Salvador. E esta noite, nesta última noite desta tremenda missão, é a sua noite. Para fazer esse compromisso, temos esperança em Cristo, temos algo a oferecer às pessoas, um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo vai nascer, um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso, porque estamos em seu reino. Mas Jeremias chorou sobre Jerusalém, porque viu que o julgamento estava chegando. E ele foi chamado de profeta que chora. Jesus chorou sobre Jerusalém 700 anos depois e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Mas você não quis, você não me ouviu, você não veio até mim. E agora você está prestes a enfrentar o julgamento. Deus alerta: Sodoma. E ele enviou 2 mensageiros para avisá-los. Mas a esposa de Ló não acreditou, mas ele acreditou. Os mensageiros advertiram a esposa dizendo: não olhe para trás. A esposa de Ló não acreditou e se transformou em uma coluna de sal, conforme havia sido advertida. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. E a esposa de Ló, e Abraão sabia que estava chegando, e orou e disse: Senhor, se você puder encontrar 50 pessoas justas em Sodoma, você a salvaria. Deus disse: sim, 45, sim, 30, sim, 20, sim, 10, sim, 30 anos, 20 anos, 10 anos. Mas ele não conseguiu encontrar 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio.
Agora, qual é a lição que aprendemos dessa afirmação? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembrem-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão e havia vivido na tenda de Abraão. E muitas vezes ela tinha visto o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito é exigido. E então, em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode fazer. Ela era uma cananeia e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres foram destruídos ao se casarem com a pessoa errada, que os influenciou de maneira negativa? Essa é a razão pela qual você deve casar com a escolha de Deus. E então, em terceiro lugar, eu acho que Jesus disse isso, porque devemos lembrar do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava a incredulidade ao longo de muitos anos. Parecia um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava descrença ao longo de muitos anos. Representava rebelião contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance, e Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma é controlada pelo diabo. Não olhe para trás, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma. Mesmo que ela estivesse escapando do julgamento, o pecado dela não parecia ser tão grande apenas por olhar para trás, mas havia algo mais profundo dentro dela que a fez olhar para trás. E então lembre-se, em quarto lugar, que ela estava quase salva. Eles estavam à porta de Zoar, a cidade de refúgio. Veja, naqueles dias, eles tinham cidades para onde as pessoas podiam correr se tivessem cometido um crime ou assassinato, até que pudessem contratar seus advogados e organizar tudo, porque as pessoas os linchavam ou apedrejavam com a menor provocação naqueles dias. Então havia cidades de refúgio para as quais eles podiam correr, e elas estavam na borda de Zoar, quando ela se virou e olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou em uma coluna de sal. Agora a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar, e ele foi quase persuadido, mas endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos a entregar suas vidas a Cristo, mas estão correndo o risco de achar que podem conseguir sem isso. Alguns de vocês estão. E em quinto lugar, lembrem-se de que ela foi oferecida a salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz que Deus derramou seu amor e onde nossos pecados foram carregados por Cristo. Ele foi feito pecado por nós, que não conhecemos pecado. Ele levou seus pecados e meus pecados. Ele tomou meu julgamento. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz e, quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se tornou por sua causa. Ele suportou o inferno que merecemos. Ela foi oferecida à salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso é o que estavam tentando fazer. Era levá-la ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação há alguns anos nos Estados Unidos que matou centenas de pessoas em Johnstown, Pensilvânia. E eles subiram e desceram pelo vale, avisando as pessoas que a represa tinha uma fissura e poderia quebrar a qualquer momento, pedindo para evacuarem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem rompeu uma noite e dezenas de pessoas perderam a vida, mas elas haviam sido avisadas. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo e atraso. A Escritura diz: prepare-se para encontrar o seu Deus. Não adie. Aquele que é duro de coração, sendo frequentemente repreendido, será cortado de repente, e isso sem remédio. Vinde a Cristo enquanto podeis. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação.
Vou pedir que você fuja para um lugar de segurança. O único lugar seguro e protegido em todo este mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui, neste estádio e em outros auditórios por todo o país. Vou pedir que vocês se levantem de seus assentos, centenas de vocês, levantem-se de seus assentos agora e venham ficar em frente a esta plataforma e digam ao virem que querem ter certeza de que seus pecados estão perdoados e que vão para o céu. Quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Vocês se levantam e vêm, centenas de vocês. Ninguém saindo do estádio, por favor, neste momento sagrado, enquanto as pessoas já estão vindo aqui, na Bramall Lane.